dedico a minha fala de hoje a Max Fernando Oderich. Max era filho de Luiz Fernando Oderich, meu amigo. Max foi assassinado aos 26 anos de idade em 2002, no dia em que foi buscar o terno da sua formatura na faculdade. Até hoje, não se sabe quem foi o assassino de Max. Nenhum discurso, nenhuma fala sobre segurança pública pode começar sem que a gente trate primeiro de duas questões muito importantes. A primeira é: o criminoso é culpado pelo crime que ele cometeu? Ou a gente acredita que a culpa é da educação ruim, da falta de iluminação ou da sociedade? A segunda pergunta é: nós devemos punir o criminoso? Ou será que punição é besteira? E que o importante mesmo é ressocializar? Se essas duas perguntas não forem respondidas e essas convicções não estiverem firmes, todo o resto da discussão é inútil, porque nós vamos começar tropeçando na linguagem. Nós vamos mudar a forma de falar para evitar ofender o criminoso. Ele não vai ser mais chamado de bandido, ele vai ser chamado de indivíduo em situação de risco social. Eu escutei isso do comandante de uma polícia militar. Trombadinhas e pivetes viraram menores infratores e depois adolescentes em conflito com a lei. Presidiários primeiro viraram detentos, depois apenados, depois reeducandos. E agora são pessoas privadas de liberdade. Não é poético essa linguagem? Crime passou a ser tratado como um ato político, ao mesmo tempo em que atos políticos passaram a ser tratados como crime. Meu amigo Marcelo Rocha Monteiro sempre lembra que combate ao crime não é um debate jurídico em uma aula de direito. Combate ao crime é um conjunto de técnicas de patrulhamento, intervenção, investigação, defesa e ataque. São decisões de vida ou morte tomadas em segundos. São decisões que, se forem tomadas de forma errada, se o policial errar, o destino dele pode ser o hospital, a cadeia, o cemitério ou a difamação. Por que o assunto segurança pública, por que o assunto policiamento no Brasil foi transformado em um debate jurídico? Aqui está um palpite. Talvez seja por isso: o Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do planeta Terra somados. Na maioria dessas escolas, me dizem, porque eu não estudei direito, mas me dizem que o aluno do primeiro semestre, antes de aprender o básico sobre direito, ele recebe o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. O resultado é esse: as ideias dominantes no debate sobre segurança pública e na mídia são ideias de esquerda. A polícia é um instrumento de opressão dos pobres. A polícia é fascista e racista. O único crime verdadeiro é o crime de ideias. A única polícia boa é a polícia política. Na verdade, as ideias verdadeiras nunca são defendidas, como a ideia de que a polícia é essencial na democracia. Não existe polícia perfeita. O crime é uma violação de direitos. E não existe simetria moral entre vítima e criminoso, muito menos entre polícia e bandido. Vocês vão lembrar de um comentário inesquecível de uma jornalista que lamentou que em uma determinada operação policial tinham morrido 21 criminosos, mas tinha morrido apenas um policial. Como isso é possível? Ela perguntou. A discussão sobre segurança pública hoje é dominada pelo marxismo nas suas diversas formas. O chamado marxismo cultural, na verdade,
ele afeta muito mais do que o debate sobre segurança pública, né? Claro. O assustador é que algumas das ideias básicas do marxismo entraram no nosso senso comum, como, por exemplo, a obsessão em procurar, em todas as situações, um oprimido e um opressor. É lógico, na segurança pública, o oprimido é o bandido e o opressor é a polícia. Essas ideias produzem um ressentimento institucionalizado. Esse ressentimento está disseminado na sociedade e ele afeta até instituições do próprio Estado, cuja missão é combater o crime. Uma das consequências é a transformação do sistema de justiça criminal em instrumento de engenharia social. Esse é um exemplo. No Ceará, a audiência de custódia liberou um criminoso que tinha sido preso em flagrante com um fuzil depois de trocar tiros com a polícia. Segundo a decisão do magistrado, a liberação era uma tentativa de trazer os indivíduos para o convívio social. Quando acontece essa pressão ideológica, as leis se tornam flexíveis ou irrelevantes. A terceira Câmara Criminal do Rio Grande do Sul decidiu que se o bandido em fuga atirar na polícia, mas não fizer mira, não se configura a tentativa de homicídio. Os magistrados passam a ser movidos por doutrinas políticas ou por orientações supralegais, ou até mesmo por um sentimento. Esquece a lei, faz o que o seu coração mandar. Discutir segurança pública num ambiente como esse é como você tentar ensinar alguém a tirar raiz quadrada em sânscrito. É inútil, não vai rolar. A distorção da linguagem e do pensamento na discussão sobre segurança pública, na minha visão, tem três causas. A primeira é a doutrinação dos próprios professores, nas escolas, nas universidades. É uma doutrinação que vem de longa data no mundo inteiro. A segunda causa é o desejo de causar da nossa intelectualidade. Presta atenção nessas declarações de intelectuais e de jornalistas. É como disse Theodore Dalrymple, o escritor britânico, os pobres colhem o que os intelectuais semeiam. O terceiro fator são os interesses financeiros, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com a crise de criminalidade no Brasil, inclusive em dólar, dinheiro que vem de fundações estrangeiras, como a já conhecida fundação do Jorge Soros. A facilidade com que as pessoas fogem da responsabilidade por seus atos tem aumentado muito. Theodore Dalrymple dá um exemplo ótimo, quando ele fala de frases que ele registrou, frases que são usadas por criminosos britânicos, com os quais ele lidou quando ele era médico do sistema prisional no Reino Unido. A faca entrou, a pistola disparou, a bebida tomou conta de mim. O criminoso, coitado, ele não teve nenhuma culpa. De onde vem essa ideia de que o criminoso não é responsável por seu ato? O Theodore Dalrymple levanta algumas hipóteses. Um outro fator que contribui para isso é a exposição pela mídia de injustiças cometidas contra a população. Cada vez que a polícia comete um erro, esse equívoco é divulgado ao extremo. Mas os criminosos também assistem TV, os criminosos também usam a internet. Hoje, há criminosos profissionais e assassinos brutais que fazem coisas horríveis, mas que têm convicção de que eles são injustiçados. Eles são vítimas da sociedade. Eles têm o direito de fazer isso. Theodore Dalrymple menciona um outro fato, que é a noção de que desigualdade material, por si só, significa uma injustiça institucionalizada.
Então, se alguém tem uma coisa que um outro não tem, não importa por que essa situação aconteceu, aquilo já é uma injustiça. Essas ideias todas oferecem aos criminosos uma desculpa perfeita, antecipada para as suas ações. A gente já ouviu muitas vezes isso. Eu morei um tempo nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei chocado. A primeira vez que eu vi um policial brasileiro dizendo: se você for assaltado, você não deve reagir. Fique calmo, colabore com o bandido, acalme o ladrão, entregue tudo o que você tem. É isso que a gente aprende. Nós somos uma nação de ovelhas, treinadas para colaborar com o lobo. As consequências dessa loucura estão aqui nesse mapa. O Brasil sozinho tem mais homicídios do que todos os países marcados em azul somados. Nós já chegamos a ter 65 mil assassinatos por ano, dos quais, em média, apenas 8% são esclarecidos. Nós já chegamos a ter uma taxa de homicídios de 31 por 100 mil habitantes. Só nos 16 anos em que a esquerda esteve no governo federal, entre 2003 e 2018, foram assassinadas no Brasil 875 mil pessoas. O percentual de policiais militares assassinados na região metropolitana do Rio de Janeiro é 3 vezes maior que o de soldados americanos mortos na Segunda Guerra e 7 vezes maior do que a Guerra do Vietnã. Se você pegar um policial da região metropolitana do Rio de Janeiro e mandar ele para a guerra, ele vai se sentir em férias. A taxa de homicídios do Brasil subiu até atingir o máximo de 31 por 100 mil habitantes em 2017. Depois disso ela começou a cair, mas ainda é muito alta. Quando a gente compara com as taxas de países do primeiro mundo, a diferença é brutal. Diante desses números, é inevitável que algumas pessoas digam: a causa disso é a pobreza. Mas vejam esse gráfico. Em 1980, o nosso PIB per capita era de $2.000. E nós tivemos uma taxa de 11 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2011, o PIB per capita do Brasil já tinha mais do que dobrado. Já tinha superado os $4.000, já descontada a inflação do dólar. Ou seja, o país ficou 2 vezes mais rico. O que aconteceu com a taxa de homicídios? Ela quase triplicou. Ela passou de 11 para 27 por 100 mil habitantes. Como é que um país fica mais rico e fica mais perigoso? As evidências sobre o que está acontecendo já são conhecidas há muito tempo. Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, de 1992, já disse: o criminoso, antes de cometer o crime, ele compara os custos e os benefícios. O professor Peri Chiquida, economista do Paraná, fez um estudo científico com presos lá do Paraná que haviam cometido os chamados crimes econômicos, roubo, sequestro, estelionato. A conclusão do estudo científico do professor Peri, disponível na internet, é clara. Antes de cometer o crime, o criminoso avalia os custos e os benefícios do seu ato. O criminoso se faz 2 perguntas: qual é a chance de me prenderem? E o que acontece se eu for preso? Diante disso, o Brasil responde: fique tranquilo, meu filho. Se você tiver sido contribuinte do INSS, você vai receber o inacreditável auxílio reclusão. É um dinheiro que a família do bandido recebe todo mês. Mas e a família da vítima? Recebe exatamente o quê? O bandido brasileiro vai ter direito à visita íntima, fazer sexo na prisão com um visitante, inclusive o criminoso que cometeu crimes sexuais. Vamos voltar à pesquisa do professor Peri. 65% dos criminosos estudados eram reincidentes. Entre os principais motivos para o crime estavam influência de amigos, cobiça e vício. Não havia nenhum criminoso que tivesse cometido o crime porque precisava levar um pão para casa para a família comer. O que é a narrativa que vocês vão ouvir?
com maior frequência. Esse estudo do professor Peri é um estudo científico publicado na internet. Eu duvido que você já tenha ouvido falar desse estudo em algum canal da grande mídia. Agora, presta atenção nesse dado que é o mais impressionante de todos. 50% dos criminosos pesquisados pelo professor possuíam imóveis em seu nome no momento do crime. Vocês sabem que no Brasil, um criminoso com menos de 18 anos, quando mata alguém, ele não comete homicídio. Ele comete um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Mas a vítima morre de verdade. Não há nenhuma analogia no velório, no cemitério, nem na dor da família. No Rio de Janeiro, em 2018, dados do Ministério Público, um assassino com menos de 18 anos ficava, em média, apenas 8 meses internado. 8 meses. Dizem que no Brasil prender não adianta porque prisão não ressocializa o criminoso. A dura verdade é que mesmo nos países mais avançados, com poucas exceções, mais da metade dos criminosos reincide no crime. Porque para a maioria dos criminosos, crime é um meio de vida. É uma escolha. Sobre a fantasia ideológica da ressocialização, o psiquiatra forense Stanton Seminole diz claramente: ressocialização não existe. O criminoso já estava na sociedade, ele foi exposto repetidamente a influências socializadoras e ele rejeitou essas influências ao cometer o crime. O que existe é reabilitação, que depende principalmente do arrependimento do criminoso e da vontade dele de mudar. É sempre importante lembrar as funções da prisão de um criminoso. Muitos operadores do direito, até policiais, esquecem isso. A função da prisão, primeiro, é impedir que o criminoso continue cometendo crimes. Segundo, a prisão serve de alerta para outros criminosos. Se você cometer um crime, olha o que vai acontecer com você. Terceiro, ela aumenta os custos e reduz os benefícios do crime. Lembrem da teoria econômica do professor Gary Becker. Agora, quarto, e esse talvez seja o aspecto mais importante, a prisão de um criminoso, de um assassino, de um estuprador, de um sequestrador, é uma resposta que a sociedade dá à vítima, para que ela tenha o sentimento de que a justiça foi feita. É a chamada retribuição. Esse é o aspecto moral da prisão que quase não é discutido. Há um outro trabalho científico também que é muito importante para que a gente entenda a dinâmica do combate ao crime. Esse trabalho mostra uma descoberta que é praticamente desconhecida da mídia e dos especialistas brasileiros. 10% dos criminosos são responsáveis por 66% dos crimes. É uma pequena minoria de indivíduos que torna as nossas vidas um inferno. Basta prender esses criminosos e mantê-los presos e as nossas vidas podem voltar ao normal. Dizem que o Brasil prende demais. Existem muitas ONGs que fazem campanha contra o encarceramento em massa. Mas será que existe mesmo isso? Vamos olhar os números. O Brasil tem mais ou menos 650 mil criminosos presos. Mas esse número inclui presos no regime semiaberto, aberto e até domiciliar. O número real de presos em regime fechado, incluindo os provisórios, é por volta de 500 mil. Isso dá 0,24% da população no país que mais mata no mundo. O número de criminosos presos no Brasil aumentou até 2019. Depois teve uma queda. Talvez uma das razões seja essa: a soltura de uma quantidade inacreditável de criminosos presos durante a pandemia. Enquanto todos nós éramos confinados em casa, soltava-se criminosos. Qual é a lógica? Não tem lógica nenhuma. É a lógica do desencarceramento. É a lógica de achar que o criminoso
que o estuprador, que o assassino é uma vítima da sociedade. Ninguém sabe exatamente o número certo de criminosos que foram soltos durante a pandemia. Dizem que o Brasil tem uma superlotação carcerária absurda, um dos maiores argumentos usados com mais frequência pelos tribunais para colocar na rua criminosos. A nossa taxa de superlotação é mais ou menos compatível com a taxa de superlotação dos outros países em desenvolvimento. Nenhum país em desenvolvimento tem a taxa de ocupação de prisões ideal. Também dizem que no Brasil há muitos presos sem condenação. O nosso número de presos provisórios é menor do que o da Itália, Noruega, França, Holanda, Bélgica, Austrália, Canadá e Suíça, que são, como todo mundo sabe, ditaduras ferozes que prendem todo mundo. Nós temos, presta atenção nesse número, se você tiver uma caneta e um pedaço de papel, anote. Talvez essa seja a parte mais importante da apresentação. Nós temos um déficit de aproximadamente 160 mil vagas em presídios. Esse é um número repetido em inúmeros fóruns, em inúmeras matérias. Ou seja, se a gente criasse 160 mil vagas nos presídios, o problema de superlotação está resolvido. Esse não é um problema difícil de resolver e eu vou mostrar para vocês por quê. Só na construção da refinaria Abreu e Lima, o Estado brasileiro já gastou mais de 100 bilhões com B de reais. O que dá para fazer com 100 bilhões de reais? Durante um tempo, eu passei pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e fiz parte de um esforço de tentativa de construção de presídios lá. Naquela época, o custo de construção de uma vaga no presídio padrão ONU era, em valores de hoje, aproximadamente 122 mil reais por preso, por criminoso. Com o dinheiro gasto na refinaria Abreu e Lima até hoje, nós poderíamos construir 819 mil vagas em presídio, padrão ONU. Ou seja, você aloja todos os criminosos que estão presos hoje e ainda fica com a folga de mais ou menos 50%. Por que não se faz isso? Eu pergunto a vocês. Por que se prefere construir uma refinaria cujo projeto é absurdo do que resolver de vez o problema da superlotação penitenciária no Brasil? Porque a crise dos presídios é fruto de decisões políticas. A crise dos presídios é estimulada pelas mesmas entidades que reclamam da superlotação das prisões. Por quê? Porque se está superlotado, não se pode prender, precisa soltar. Por isso que algumas pessoas lembram com orgulho que a audiência de custódia hoje solta por volta de 50% dos criminosos presos em flagrante pela polícia. A polícia prende hoje, em 24 horas, o criminoso está na rua. Vencer o crime é possível. Criou-se no brasileiro o sentimento de que a luta contra o crime é uma luta perdida, não há mais nada a fazer, eu vou mandar os meus filhos para o exterior e na primeira oportunidade eu vou embora daqui também. Mas vencer o crime é possível. Esse é um gráfico que mostra os dados dos Estados Unidos, em azul, a taxa de encarceramento, que é um termo que eu acho horrível, mas a taxa de crescimento do número de criminosos presos nos Estados Unidos, em vermelho, a taxa de homicídios dos Estados Unidos. Fica claro que os Estados Unidos resolveram colocar os seus criminosos na cadeia e o resultado veio. Até pouco tempo atrás, eu mostrava esse gráfico e a história parava por aqui. Agora eu tenho outro gráfico para mostrar. Porque quem acaba de fazer a mesma coisa foi um país aqui da América Latina. El Salvador. Em 2 anos, El Salvador reduziu a sua criminalidade em 86%. Nessa altura da conversa, sempre aparece alguém e diz, não, mas veja bem, o governo salvadorenho adotou medidas que afrontam a democracia, são medidas ditatoriais. Então, explica para mim como é que você classifica o assassinato de 40 mil pessoas todos os anos no Brasil. Quando eu comecei a fazer essas apresentações, eu não vou fazer isso aqui, eu rodei o Brasil inteiro.
E eu começava a apresentação fazendo a seguinte pergunta: quem já foi assaltado ou teve alguém da sua família assaltado, por favor, levante a mão. E eu parei de fazer, não, por favor, não levantem porque eu fico deprimido. Eu parei de fazer isso. Parei de fazer porque eu ficava deprimido. Mas essa é a experiência que une os brasileiros hoje. É o assalto. São as dicas que você dá para um, não, olha, não puxa o celular aqui, quando tiver que falar, entra numa loja. Vocês querem coisa mais deprimente do que a conversa que todo pai ou mãe eventualmente tem que ter com os filhos? Meu filho, se você for assaltado, não reaja. Aquela mesma conselho que a polícia dá para a gente e que me provocou revolta, nós temos que ter com os nossos filhos. Que vida é essa? Que país é esse? Que liberdade é essa? Que democracia é essa? Vencer o crime é possível, mas a gente precisa de coragem moral para dizer que o criminoso tem que ser punido e para tomar as medidas necessárias. Crime não é emitir opinião. Crime não é fazer uma postagem em rede social. Crime não é levantar um cartaz. Crime é assaltar, é estuprar, é sequestrar. Essas coisas hoje no Brasil são vistas como coisas naturais. Vencer o crime é possível e eu vou mostrar para vocês o resumido do plano. Nós precisamos reorganizar as nossas polícias. O modelo que eu acho mais bem sucedido no mundo é o modelo americano, com polícias que são essencialmente municipais, polícias que têm o que se chama de ciclo completo, ou seja, a mesma força policial faz o patrulhamento nas ruas, faz a investigação e encaminha o resultado da investigação para o Ministério Público. E tem inúmeras outras coisas que nós podemos fazer para melhorar o funcionamento das nossas polícias. O segundo item é retomar o controle dos presídios. A maioria dos presídios do Brasil hoje está na mão das facções criminosas. O Rio de Janeiro inaugurou a prática de quando você prende um bandido, a primeira coisa que se faz é perguntar para ele: você pertence a que facção, meu filho? Porque você tem que saber se vai mandar ele para um presídio controlado pelo Comando Vermelho, pelo Amigo dos Amigos, pelo Terceiro Comando. Que democracia é essa, gente? O terceiro item, que às vezes eu considero que é o primeiro, é atualizar a nossa legislação penal. Nós temos casos de sucesso aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, nós temos uma experiência que é tão relevante quanto a que Nova York teve, do Tolerância Zero. É o chamado Projeto de Segurança Presente, que conseguiu reduzir em mais de 90% os índices de criminalidade em alguns bairros. É uma forma de reinventar o policiamento ostensivo. Eu fui a Indaial, em Santa Catarina, e conheci um presídio que tem uma linha de montagem dentro dele. Essa é uma foto do presídio. Os presos trabalham, recebem um salário, a maior parte desse salário fica guardada para quando os presos saírem, receberem esse dinheiro. No dia que eu estava visitando, eu vi um preso saindo e recebendo um cheque de mais de 15 mil reais para começar a sua vida. Nesse presídio não entram celular, não entram drogas. É um presídio estatal, não é um presídio privado. É um presídio estatal que funciona hoje com as leis que nós temos. Por que todos os presídios do Brasil não são assim? Quando eu comecei a estudar o problema do crime, da segurança pública, eu fiz duas descobertas, né? Uma descoberta ruim e uma descoberta boa. A descoberta ruim é que o problema é muito mais grave do que nós, cidadãos comuns, imaginamos. A descoberta boa é que a solução para que a gente saia da crise não é solução para o crime. Não existe solução para o crime. O crime existe em todos os países. Mas nenhum país vive a crise que nós vivemos. A solução para essa crise, ela está muito mais próxima do que parece, ela está muito mais próxima do que dizem os especialistas, porque ela começa com a mudança das ideias que hoje dominam o nosso sistema de justiça criminal. Muita gente vive de vender o apocalipse. Como eu disse, vamos mandar os filhos para fora, vamos todo mundo embora morar em Orlando. A crise de criminalidade do Brasil tem solução.
E para finalizar, eu vou deixar com vocês duas ideias. A primeira ideia é de que o criminoso nunca é a vítima. O criminoso é o autor do crime. A segunda ideia, eu redigi de uma forma provocativa, de propósito, porque nós precisamos mudar a forma com a qual nós olhamos o problema da segurança pública. Nós precisamos trazer de volta para a discussão de segurança pública o componente moral. Nós precisamos falar de certo e errado. Nós precisamos falar do direito da vítima. Nós precisamos falar do meu amigo Luiz Fernando Oderich, que teve o seu filho assassinado. E até hoje não descobriram o assassino. Como é que você vive com isso? Como é que uma mulher vive com um crime de violência sexual e 2, 3 anos, no máximo, vê o seu algoz andando livre, leve e solto pela rua e tem que escutar: ele está livre porque ele pagou a dívida com a sociedade. Que dívida é essa? Que pagamento é esse? Então, o meu segundo pensamento é esse: a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima. Muito obrigado.